Vamos falar sobre a promessa do Pai. A promessa do Pai, nosso Deus, nosso grande Pai celestial. E está registrado em Atos capítulo 1, e nós vamos ler o 4 e o 5. Você deixa aberta, porque nós vamos ler mais na frente. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhes falei. Isso aqui são palavras de Jesus, falando numa ocasião, quando ele estava comendo com os discípulos. Ele falou dessa promessa e pediu que eles esperassem em Jerusalém, não saísse de Jerusalém, até que do alto fosse revestido deste poder, desta promessa maravilhosa. Então, nós somos chamados a igreja pentecostal, porque no dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, era o dia de Pentecostes. E Pentecoste é uma festa dos judeus e também é a inauguração da igreja de Jesus, onde ela foi inaugurada no dia de Pentecoste. Então, marca para nós e marca para a igreja uma marca muito importante, porque foi o dia que a promessa do Pai foi enviada à sua igreja. E que promessa é essa, né? Vamos ler o verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso é Jesus também falando. E Atos 2 e 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Então nós vemos aqui uma promessa do Espírito Santo no Novo Testamento. Ficar em Jerusalém. E Jesus, quando ele estava na sua ascensão, depois de 40 dias, depois da sua ressurreição, ele ficou 40 dias, apareceu a várias pessoas, e na sua ascensão tinha mais ou menos 500 pessoas, conforme o relato bíblico. E ele falou essas palavras: vá para Jerusalém e fica lá até que do alto receba poder, receba o Espírito Santo, receba graça do céu para fazer o meu trabalho. E nós temos 3 preposições chaves no grego, e quem é da velha guarda, quem é da old school, da época que o pastor Fernando era o nosso professor, sabe bem dessas preposições, que são 3. E está baseado no João 14:17, que diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás com vós. Até então o Espírito habitava conosco, com nós. E é uma preposição do grego para, né? Mas breve o Espírito estaria em nós. A preposição do grego em, é N. O que aconteceu quando o Espírito Santo foi dado por Cristo, quando soprou sobre eles ali em João capítulo 20. Então eles receberam e o Espírito ficou neles, ficou em vós. O mesmo aconteceu conosco, né? Todos aqui são crentes, amém?
Antes de aceitar Jesus, o Espírito Santo estava conosco, nos convencendo do pecado. E depois ele está em nós, tendo um relacionamento com Deus. Porque ele convence nós do pecado, e do momento que nós somos convencidos, nós aceitamos Jesus. E do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então nós temos o Espírito Santo em nós, para ter um relacionamento com Deus mais efetivo. Mas nem todos atingem o estágio 3, que é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Você é crente, você vai para o céu, você vai ser salvo, mas se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você ainda não teve essa experiência, que é o estágio 3, que é uma experiência nova, que todo crente precisa para ter uma vida mais efetiva com o Senhor Jesus. E quando Jesus está preparando para a sua sessão, ele continua as suas exortações e fala no capítulo 1, né, que é o livro aqui do Dr. Lucas, no versículo 8, ele fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Recebereis a virtude do Espírito. Algumas traduções dizem o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aqui a preposição usada no grego é epi. A ideia é sobre, no sentido de transbordar. Amém? Então esse é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. É uma imersão total do crente com o Espírito Santo. E sempre começa o Espírito Santo conosco, né? Depois ele vem dentro de nós, porque é ele que convence. Depois ele vem dentro de nós. Mas não para aí, ele vem sobre nós, que é um revestimento para transbordar. É por isso que é o batismo com o Espírito Santo que nos ajuda a fluir no Espírito. E como água, continua jorrando. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Porque muitos estão, às vezes, no estágio 2, não entram no estágio 3 por falta de conhecimento, falta de informação da palavra de Deus. Mas todos nós precisamos estar nesse estágio 3 para fazer melhor a obra do Senhor. E o que é então o batismo com o Espírito Santo? A palavra batismo significa estar imerso, e no caso é o Espírito Santo. Nós temos que imergir, né, no Espírito Santo. E nós podemos dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência após a salvação. Todos nós já recebemos Jesus, fomos salvos, mas agora precisamos de ir para Jerusalém, esperar até que do alto sejamos revestidos de poder para fazer o que Ele sempre deseja que nós fazemos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24:49. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém?
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e ser-me-eis testemunha tanto em Samaria, Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. Então nós recebemos o poder do Espírito Santo com um propósito bem claro aqui nesse verso: sermos testemunha de Jesus em todos os lugares. Não fomos chamados para sermos advogados de defesa ou de acusação de Jesus, nem para ser juízes. Fomos chamados para sermos testemunhas. O que é uma testemunha? Alguém já testemunhou algum caso? Na corte? Em algum lugar? Testemunha é uma pessoa que presencia diretamente um fato ou evento, podendo relatar em detalhes o que viu, ouviu ou percebeu. Você é salvo, você teve um encontro com Jesus. Você agora é uma testemunha. Você pode muito bem falar o que você ouviu de Jesus, você viu de Jesus e que você recebeu de Jesus. É uma testemunha. O testemunho é que nós possamos testemunhar, né? Falando de Jesus Cristo, o que Ele fez na nossa vida e o que o amor dele nos afetou. Qual foi a diferença que ocorreu em nossas vidas quando nós conhecemos Jesus e quando nós antes não conhecíamos Jesus? Há uma diferença muito grande. Nós podemos testemunhar. Eu era dessa forma e hoje eu não sou mais. Eu mudei. Então o testemunho é importante porque o mundo precisa conhecer a verdade, quem é Jesus e o que Ele fez por nós. É simples, o Evangelho é simples. É só mostrar para as pessoas o que Jesus fez por nós, morrendo naquela cruz do Calvário. Ele fez tanta coisa boa e continua fazendo. E podemos falar também sobre os milagres, sobre as curas que Jesus fez na nossa vida, como o Pedro aqui falou, sobre a vida dos discípulos, aquele milagre ali maravilhoso nas águas. E qualquer milagre que nós falamos que Jesus fez para nós é um testemunho, edifica a igreja e também o Espírito Santo trabalha para a conversão daquela pessoa que está ouvindo. Então é importante. Nós sabemos que o maior milagre que Jesus operou em nós foi o da salvação, claro, porque nós vamos viver eterno com Ele para sempre, Para sempre. Então esse foi o maior milagre. Mas Ele ainda, pela sua bondade, a sua misericórdia, a sua bênção ainda continua correndo atrás de nós, Nos curando, nos libertando, nos purificando, atendendo os mínimos detalhes, Às vezes até uma vaga que nós pedimos para encostar o carro, Ele faz, Ele atende. Coisa simples, Mas Ele continua sendo bom. Essa experiência do batismo com o Espírito Santo é relevante para nós no dia de hoje. E por quê que é relevante? A resposta é sim, É muito relevante, é muito necessário para nós nos dias de hoje. Porque, primeiro, faz-nos ficar mais perto de Deus e ter intimidade com Ele, que o William falou aqui. Nós ficarmos, o batismo com o Espírito Santo faz nós ficarmos mais perto de Deus, com mais fome da sua palavra, com mais desejo de servir, quer
todo o tempo ficar mais íntimo com Ele, conhecer Ele mais profundamente. E eu dei um testemunho aqui num culto em novembro, num culto multicultural. Eu gostaria de repetir, porque talvez alguém não tenha ouvido esse testemunho, mas nós estávamos preparando para ir para o Brasil, depois de 23 anos, e pedindo direção de Deus, como fazer, porque normalmente a maioria, o dinheiro é um pouco curto, né, para a maioria, e eu não sou exceção, mas aí, orando, pedindo a Deus, o Espírito Santo falou comigo: você é fiel nos dízimos e nas ofertas? Eu falei: eu sou. Você é fiel na oferta missionária, de missões? Eu falei: sou. Você crê realmente que você devolvendo para Deus o que Deus te deu, Ele pode te abençoar? Eu falei: creio perfeitamente. Ele falou: por que você não faz uma carta para os seus clientes e pede um apoio financeiro para essa viagem ao Brasil? Eu falei: boa ideia. E até a carta o Espírito Santo me ajudou a escrever. Amém? Até a carta, os detalhes. E eu sei porque a gente sente a presença dele. Então, ficou 3 clientes que não contribuiu, mas o restante contribuiu e nos ajudou com $3.500. Amém? Então, por quê? Porque eu tive sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Se eu falasse: não, que bobagem, né? Eles não vão preocupar com isso, nada, não vão dar nada. Não, mas eu ouvi a voz do Espírito Santo. E tem uma frase nas 7 cartas ali do Apocalipse que fala assim: se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala com você. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. E este revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, ele faz você ficar mais perto de Deus e ter mais intimidade com Ele. Segundo lugar, ele nos capacita melhor para o serviço de Deus. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo com 15 anos de idade, quando eu estava no tanque batismal. E eu era um pouco tímido para falar com as pessoas. E o Espírito Santo tirou essa timidez, graças a Deus, e me capacitou para falar com as pessoas. E após eu receber esse batismo com o Espírito Santo, o papai hospedou um missionário do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba. Não sei se alguém aqui conhece, mas é um Instituto Bíblico das Igrejas Assembleias de Deus, muito famoso, onde aquele qualificado para a obra de Deus sempre ia ficar 3 anos treinando para isso. E esse missionário, ele era americano, mas falava português, e ficou lá em casa mais de uma semana. Então, ele me perguntou o seguinte: você está pronto para trabalhar para o Senhor? Eu falei: estou pronto. Aí eu perguntei: o que nós vamos fazer? Aí ele
Ele falou assim: nós vamos evangelizar Capinópolis e convidar as pessoas para a cruzada. Cristo é a resposta no domingo que vai ter a cruzada. Então nós vamos evangelizar as pessoas. E havia 3 tipos de folhetos distribuídos pela Cruzada Mundial de Literatura. Quem conhece? Isso é nos anos 70. Cruzada Mundial de Literatura. Você fazia uma carta para São Paulo e pedia, comprava, era baratinho, mas você tinha que pagar os folhetos. E eram folhetos maravilhosos. E tinha 3 tipos de folhetos: um para adultos, para jovem e para criança. E no final tinha onde você preenchia a sua conversão. Se você quisesse fazer um curso bíblico gratuito, também fazia. E ele me deu uma aula sobre esses 3 folhetos e sobre como abordar as pessoas nas casas. Então, primeiramente, ele deu um mini curso para a gente e a gente saiu. Eu fui com um amigo meu da igreja, que ele se dispôs. Então, nós 2 evangelizamos a cidade, ou seja, mais de 20 mil pessoas receberam a palavra de Deus e foram convidados para essa cruzada. Eu não sei o resultado de quantas pessoas foi ou quantos aceitaram Jesus, mas eu estava preparado, porque eu havia recebido o batismo com o Espírito Santo, estava naquela sede de levar a palavra de Deus e compartilhar a palavra do Senhor. Aqueles que falavam, não quero, você não te afetava, né? Mas aqueles que recebiam com prazer a palavra do Senhor, era muito bom. Então nós andamos de barro em barro, mas com alegria por estar preparado para o serviço. O batismo com o Espírito Santo também traz mudança em nossas vidas, né? O exemplo clássico é o de Pedro, o apóstolo Pedro. Nós vemos que antes do batismo com o Espírito Santo, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E na última noite que eles passaram junto, ele disse a Jesus: ainda que todos se escandalizem, ou ainda que todos neguem você, eu jamais. Entretanto, depois de poucas horas, ele, além de negar Jesus 3 vezes, ele ainda praguejou. Então, assim, a situação do Pedrão, né? Ele era impetuoso, nervoso, porque quando foi prender Jesus, ele cortou a orelha do sumo sacerdote, né? Do capitão lá da guarda. Então ele era, antes do batismo ele era uma pessoa, e depois do batismo ele foi outra pessoa. Depois dessa unção, depois desse revestimento, Pedro foi um líder influente e defensor da igreja. Embora tinha 500 pessoas na ascensão de Jesus, todos receberam a mesma informação e o pedido para ir para Jerusalém receber poder, somente 120 ficaram, né, até o final. E 120 receberam o batismo com o Espírito Santo e no dia de Pentecostes. E a Bíblia registra as palavras de Pedro defendendo a igreja com ousadia e mostrando a sua liderança. Ali está no capítulo 2, começando no verso 14 de Atos, onde ele diz: varões israelitas. Ele levantou com os 11 apóstolos, mas ele falou com voz bem alta: varões israelitas, essas pessoas não estão embriagadas como vocês estão dizendo que elas estão embriagadas. Eles agora são 9 horas da manhã.
não teria como estar a embriagar todo mundo, né? Mas eles foram e receberam o Espírito Santo, receberam a promessa do Pai, e eles estão aqui simplesmente testemunhando das maravilhas de Deus, porque eles estavam falando na língua das pessoas que estavam lá. Tinha 16 nações e todos receberam a evangelização do Senhor. E no final daquele grande culto, Pedro levanta a mão, né? Quem quer aceitar Jesus? 3.000 almas. Três mil almas aceitaram Jesus naquele dia. Há alguma maneira melhor de inaugurar a igreja? Que culto! Todos com poder, com autoridade, né? Receberam isso do Pai e agora concluiu a tarefa, compartilhando as boas novas. E Pedro fala um discurso tremendo ali, né? Falando sobre arrependimento, falando sobre tudo, e no final essas 3.000 almas rende aos pés de Jesus. Então, se nós formos analisar a nossa vida e a vida de Pedro antes do batismo e depois, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, para aqueles que ainda não receberam essa promessa, eu acredito que é de extrema relevância você desejar receber essa promessa. Primeiro, porque você, para receber esse poder, receber o batismo com o Espírito Santo, primeira coisa, você tem que acreditar na promessa de Deus. Você tem que acreditar na palavra de Deus, de Jesus, né? Você tem que acreditar, crer. E, em segundo lugar, você tem que ter o Espírito Santo em você. Se você já aceitou Jesus, você está qualificado para receber ou de ir para esse terceiro nível. E, em segundo lugar, você tem que desejar essa experiência. Coríntios 12:31 fala: desejar ardentemente os melhores dons. Então nós temos que desejar poder para desenvolver nos dons e do Espírito, que é muito importante. Mas o primeiro passo é ser revestido desse poder. E terceiro, você tem que pedir essa experiência. Você tem que querer, você tem que crer, mas você tem que pedir, né? E pedir e dar-se-vos-á. Pedir, bater, até você receber, porque é uma experiência importantíssima para a sua vida espiritual, para o reino de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Você imagina 120 pessoas, o que fizeram com a igreja primitiva? Eles começaram um trabalho de fogo, um trabalho de poder, um trabalho reavivado, cheio do poder, cheio do Espírito, e isso nos alegrou muito, porque em conclusão, essa experiência está disponível para você hoje e para toda a sua vida. É só querer.
Eu não vou perguntar quantos receberam, quantos não receberam, mas temos a tendência de esquecer se não falamos muito sobre isso. Para aqueles que têm esquecido, essa mensagem é um lembrete. E para aqueles que ainda não recebeu essa experiência, é o momento de receber. Momento de receber. Então, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor, neste momento. Te louvamos neste momento, Pai, porque o Senhor promete e o Senhor cumpre a promessa que o Senhor falou que o Pai iria mandar sobre a tua igreja. Nós te agradecemos por isso e te louvamos. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar todos vocês, aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, que viessem à frente, e os que não são, que possam receber essa experiência, que possam estar com o desejo de buscar a face do Senhor. Por esses motivos, né? Por ter mais intimidade com Deus, por ser qualificado e capacitado para fazer a obra de Deus, e também ter comunhão, ser possível ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele guia, Ele orienta, Ele faz o que nós não fazemos. Então, se você precisa de direção, é o Espírito Santo que vai te dar. Se você precisa de ser ensinado em alguma área, é o Espírito Santo que vai fazer isso. E para isso você tem que ir para esse nível terceiro. Receber o poder do alto, receber o poder do Espírito Santo, para poder realmente fazer a diferença. Vamos fazer aqui uma corrente, todos nós aqui na frente, para nós agradecermos ao Senhor e pedirmos essa autoridade, pedimos com poder, com determinação, aleluia, porque Ele está aqui, o Senhor Jesus continua no nosso meio, Ele está em nós, está conosco, e Ele quer nos transbordar, Ele quer nos transbordar do seu poder, Ele quer nos transbordar, encher do seu poder. É como se fosse um copo, como fosse um copo que já tivesse cheio de água, e agora nós viemos com uma jarra e despejamos o Espírito Santo aqui sobre esse copo. Ele começa a jorrar água, ele começa a transbordar, começa a ter uma fluência, aleluia, glória a Deus. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e precisamos da tua orientação, da tua direção, e nada melhor do que o Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, batiza com teu Espírito Santo, que o Senhor possa distribuir línguas de fogo, Senhor, sobre cada um neste momento, assim como aconteceu em Pentecoste. Possamos também viver um Pentecoste aqui nesta sexta-feira, na tua casa, na tua igreja. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor,
para aquelas pessoas que ainda não tiveram essa experiência, que possam ter essa experiência nesse momento. Oh, aleluia. Pai, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus, nome santo de Jesus, glória a Deus, Pai. Oh, aleluia. Tu és tremendo, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que cuida de nós, Senhor, o Deus que provê, ó Deus, financeiramente para cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, dedicando esse momento para ter uma intimidade maior com o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, nós abençoamos cada vida nesta noite. Que aquele, Senhor, que ainda não sentiu esta inundação, este transbordamento, que possa na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto, dirigindo o carro ou em qualquer outro lugar, possa receber, ó Senhor, essa bênção, essa dádiva do Senhor. Nós profetizamos aqui, Senhor, bênção sobre medida sobre as vidas das pessoas, que eles nesta noite, Senhor, não vão ficar importunados pelo Teu Espírito Santo para buscar esta presença maravilhosa. Nós Te damos graça, Senhor, Te louvamos por tudo, por todo, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Coloca as suas mãos assim e vamos despedir nesse momento, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo e que o favor do Pai seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.